Olá, aluno do 6º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET primeiro bimestre de língua portuguesa. Na página 8 temos a semana 3. Coloque no seu caderno o tema gênero textual notícia. Observe as marcações em rosa e faça um resumo no seu caderno. Vamos à leitura? Caro ou cara estudante, nesta semana você vai ler e compreender uma notícia. Observe que este é um gênero textual importante para a sua formação político-cidadã, pois manterá você informado sobre o que acontece no mundo à sua volta e sobre como a humanidade está lidando com os desafios dos tempos atuais. Recapitulando, uma notícia tem a finalidade de informar o leitor sobre um fato recente que seja relevante para a sociedade. Um grande evento, um acontecimento político, um acidente ou acontecimento ambiental que tenha impacto na vida das pessoas, e etc. Para saber mais, podemos encontrar notícias em jornais impressos ou virtuais. As notícias possuem títulos bem destacados e chamativos. A que chamamos manchete. Na manchete, os verbos geralmente aparecem no tempo presente para transmitir a ideia de um acontecimento recente. O primeiro parágrafo de uma notícia, que também chamamos de lead, apresenta as informações principais do fato, como onde, quando, o que ocorreu, com quem e por quê. O corpo da notícia informa os detalhes do que aconteceu. Nele, os verbos aparecem no tempo passado, pois trata-se de algo que já aconteceu. Eu vou lhe apresentar um esquema para que você entenda o que é o gênero textual notícia. Temos aqui uma pirâmide invertida. Então, pense o seguinte: o que está aqui acima é o de mais importante da notícia. Então, as perguntas que são respondidas para a construção do primeiro parágrafo vão lhe auxiliar no entendimento do texto. Depois, nós temos o corpo do texto, que nesse caso, como já falamos, trará informações a mais sobre o fato. Por fim, nós observamos que à medida que o texto vai acabando, os fatos vão se tornando menos importantes. No material, observe que há uma sugestão de site sobre notícia. Eu acredito que você possa acessar e observar várias notícias interessantes. Nós temos aqui podcasts, temos também respostas às dúvidas que você tem. Então, fique atento, acesse o link disponível no material. Voltando aqui no PET, nós temos as atividades. Leia o texto abaixo para realizar as atividades. Ciência e Tecnologia, 5 de janeiro de 2021. 2021 estará entre os 6 anos mais quentes da história. Apesar disso, o clima será mais fresco do que no ano passado. No fim de dezembro, o Centro de Meteorologia do governo do Reino Unido divulgou uma nota prevendo que 2021 será um dos 6 anos mais quentes da história, com cerca de 1,03 graus Celsius, a mais do que os anos de 1850 e 1900. Isso deve acontecer por influência das mudanças climáticas provocadas pelo homem, com a poluição e o desmatamento. Por
Por outro lado, o estudo também apontou que o ano será um pouco mais fresco que 2020, que bateu recordes de calor em janeiro. É improvável que a temperatura global para 2021 seja a de um ano recorde em razão da influência atual da Laninha, mas será muito mais quente do que outros anos anteriores que tiveram o fenômeno, como 2011 e 2000, por causa do aquecimento global, disse Adam Schiffer, chefe da previsão, ou melhor dizendo, de previsão do Centro de Meteorologia do Reino Unido, em entrevista à BBC. A Laninha é um fenômeno natural que ocorre quando ventos fortes empurram águas quentes da superfície do Oceano Pacífico próximas à América do Sul. Com isso, águas que estão submersas, ou seja, na parte de baixo, escondidas do Sol, sobem à superfície e resfriam a atmosfera. Para o Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia previu maior probabilidade de chuvas na região norte, no norte da região nordeste e no sudoeste de Mato Grosso, além do aumento da temperatura média em estados como Tocantins, Piauí e Bahia. Fontes G1 e BBC. Então, após essa leitura, temos a atividade 1. Que gênero textual pertence o texto acima? Letra A. Conto de ficção científica. Vamos lembrar que os contos aí são narrativas curtas. E nesse caso, nós podemos abordar que temos personagens fictícios, temos vilões, heróis. Quando lembramos dos contos de ficção científica, podemos exemplificar a partir do filme Jornada nas Estrelas. Letra B. É uma notícia? Letra C. Poema? Então, poema existe aí versos e estrofes e também rimas. Letra D. Fábula? A fábula é uma narrativa curta que tem como personagens animais que representam as características humanas. Marque a alternativa que você aí estudou, ok? Número 2. Observe os verbos destacados no trecho abaixo. 2021 estará entre os 6 anos mais quentes da história. Apesar disso, o clima será mais fresco do que no ano passado. Os verbos destacados estão no tempo. Letra A, passado. Letra B, presente. Letra C, futuro. Vamos relembrar o que são verbos? Eu tenho aqui uma tabela dos modos e tempos verbais. No modo indicativo, nós temos aí a atitude da pessoa que fala. E essa pessoa, ela expressa certeza diante do fato. Então, vamos prestar atenção nos exemplos. O rosto da Roberta é muito lindo. Gosto de livros que falam de criança. Então, vamos lembrar aqui que o é um verbo e está no presente. Aqui nós temos o verbo gostar, que também está no presente. Lembre sempre que verbo é quando nós podemos conjugar nas seguintes pessoas: eu, tu, ele, nós, vós e eles. Temos também aqui o verbo falo. O pretérito, também chamado de passado, é exemplificado a partir da seguinte frase: meu avô montava a cavalo, ou minha prima sempre morou na cidade. No caso, nós temos o verbo montava e o verbo morou. Então, quer dizer, são ações já concretizadas. E temos também o tempo futuro.
A partir do exemplo, nós podemos compreender que é algo que ainda vai acontecer. Afirmo que eu me lembrarei de tudo o que passou. Voltando aqui no nosso material, atividade 3. Preencha o quadro de acordo com o texto lido. Gênero textual. Então, você já respondeu aqui a atividade 1, então sabe responder aqui o gênero textual. Onde podemos encontrar? Eu fiz uma marcação em azul aqui no Para Saber Mais. Coloque no pause e copie. Continuando, finalidade. Temos a finalidade em uma marcação em rosa, aqui no início do nosso estudo. E o assunto? O assunto nós podemos encontrar a partir do título, da manchete. Então, você pode colocar aí com as suas palavras que está marcado em azul. Número 4. Copie do texto 3 verbos que aparecem no tempo passado. Então, você irá voltar no corpo do texto, observar verbos que expressam aí essa ideia de passado. Eu estou fazendo algumas marcações para lhe ajudar. Faça com atenção aí as suas atividades. Dessa forma, nós finalizamos essa videoaula. Espero que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço.